A pedagogia da guerra. Juízes capítulo 7, versículo 7 até o versículo de número 25. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga estou procurando. Oh glória. Diz assim a palavra de Deus em Juízes 7. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os medianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as buzinas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos medianitas embaixo no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço por até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os medianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos sem multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Chegando pois Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos medianitas, e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e o transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isso outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos medianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos medianitas nas nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com todas as tochas acesas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando, tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, ou a trombeta, e direis: espada do Senhor, pelo Senhor e por Gideão. Chegou pois Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco as trocadas de guardas. Então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as buzinas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas, para tocarem e clamarem: espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiu. Tocando pois os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu para Zererá até Bet-sita, até os limites de Abel-meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Assé e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos medianitas e tomai-lhe as águas até Bet-bara e também o Jordão. Convocados pois todos os homens de Efraim, tornaram-lhe as águas até Bet-bara e o Jordão, e prenderam os 2 príncipes dos medianitas, Oreb e Azerebe, e mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb, e perseguiram aos medianitas e trouxeram as cabeças de Oreb, de Zeeb e Gideão além do Jordão. Muito bem, irmãos, esse texto é um texto conhecido, a história de um homem que estava vivendo um tempo complicado, difícil. O livro de Juízes é um livro que traz para nós uma visão totalmente estranha de um povo infiel, da qual Deus levanta juízes, e esses juízes vão julgar a terra, eles vão libertar o povo. Deus vai usar um homem especial para que haja uma revolução na nação que está em pecado. Existe um ciclo de falhas aqui, não é? O povo, na verdade, peca, desobedece a Deus,
e por causa do pecado ele vai para o cativeiro, ou então Deus levanta alguém para colocá-los cativos. Logo em seguida o povo se arrepende, não é? E ao se arrepender, Deus levanta, então eles clamam, e Deus levanta um libertador. Após levantar um libertador, vem então a vitória sobre o povo. Enquanto aquele libertador está vivo, irmãos, enquanto aquele homem de Deus está na frente, tudo vai bem. Quando aquele homem morre, o povo volta às mesmas práticas. Começa pecado, começa Deus levantar um novo povo para escravizar por causa do pecado. Eles começam a se corromper, eles começam a tomar posições estranhas, esquisitas. E aí, irmãos, somente se arrependendo e clamando, Deus com a sua mão poderosa vai e restaura. Por 7 vezes isso acontece dentro do livro de Juízes. O que você diria de um povo assim? Você diria de um povo que não entende a graça de Deus, está sempre voltando as costas para a graça de Deus e para a presença de Deus, buscando outros deuses, buscando imagens de esculturas, se misturando com outros povos, trazendo conflitos para dentro da sua nação, perdendo a prosperidade que Deus pode dar. É isso que começa a acontecer. Mas, irmãos, como nós falamos sobre a pedagogia da guerra, nós vamos entender que nós podemos aprender com diversas situações, e uma delas é a própria guerra. Nós podemos aprender com muitas situações diante de nós, problemas, lutas. Nós podemos aprender com as crianças, nós podemos aprender com um professor na escola. Na verdade, a nossa vida ela é formada por aprendizagem. Agora, irmãos, uma coisa é certa: louco é o homem que não consegue aprender com as situações da sua vida, que não tem um coração aberto para aquilo que Deus quer fazer, que não entende aquela obra que Deus quer fazer em sua vida. Muitas pessoas vivem no sofrimento, irmão, vivem na prova, exatamente porque Deus está querendo ensiná-los, mas eles são tão duros, de tão dura serviço, que Deus tem que quebrá-los, e para quebrá-los, Deus tem que colocar eles na prova, para que então eles aprendam que Deus tem algo muito maior, muito melhor, que Deus quer levá-los a lugares muito maiores. Irmãos, dos problemas nisso é a murmuração. É quando eu começo a reclamar, e a Bíblia diz que a murmuração traz maldição. Você pode falar isso para o teu irmão do lado? Diga para ele assim: irmão, a murmuração traz maldição. Muitas vezes nós percebemos que o povo age de acordo com a maioria, o povo age de acordo com aquilo que alguém disse, e esquece de ouvir a voz de Deus, a direção de Deus, mesmo diante dos conflitos. Escute o que eu estou dizendo. Muitas vezes, irmãos, nós estamos apegados tanto às coisas desse mundo, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Deus quer falar conosco, mas a gente acaba não ouvindo. Por quê? Porque os ruídos dessa terra acabam impedindo que a voz de Deus penetre os nossos ouvidos e o nosso coração. E a gente está tão atarefado, tão compromissado, não há tempo para nada, não dá mais para orar, não dá mais para ler a Bíblia, não dá mais para jejuar, não dá mais para viver, não dá mais para se relacionar. Os relacionamentos estão diminuindo a cada dia, e tudo é feito, irmão, com uma visão totalmente contrária à vontade de Deus. Na verdade, eles querem que você entre dentro do teu condomínio fechado, fique ali e não se relacione com ninguém. O único relacionamento que está acontecendo hoje, e você vê por todo mundo, chama-se Facebook, Instagram. Não é assim, irmãos? Isso, as pessoas falam coisas que, se estivesse na sua frente, ela não falaria. Ela mostra uma coisa que não é ela mesmo. E tem um tal de fake. É isso mesmo o nome? Ajuda aí. É fake mesmo? Que você faz um Facebook que não tem nada a ver com você, é tudo mentira. Então, irmãos, mundo de ilusão, mundo de mentira, e é isso que nós temos sido bombardeados a cada dia. Por isso, irmãos, nós acabamos deixando de aprender coisas boas com as situações, deixando de olhar e ver a mão de Deus até no meio da prova. Quantas pessoas não conseguem ver a mão de Deus no meio da prova? Eles só conseguem ver o problema. Eu gosto de citar a história de Jesus quando ressuscitou. Diz que Maria estava chorando, estava ali triste, não é? E Jesus chega e chama Maria. E diz o texto bíblico que ela estava como que envolvida no choro, na tristeza.
ela estava tão amarrada, presa, acorrentada no problema, que quando ela ouve aquela voz, a Bíblia diz que ela pensou que era o jardineiro. Olha só, gente, Jesus chamando, e ela pensa que é o jardineiro. Jesus chama mais uma vez, agora com mais força, Maria, e aí ela sai do problema, ela sai da corrente, parece que se quebra essas correntes mentais que nós mesmos criamos, e aí os ouvidos delas é como se fossem abertos, e agora ela não só ouve, mas ela reconhece a voz de quem é. E quando ela reconhece, irmãos, ela já não olha mais para o problema, ela já não vive mais aquele choro, mas ela agora reconhece quem é o Senhor Jesus e o adora. Isso nos ensina muito, porque enquanto nós estamos focados no problema, nós vamos ver o que Deus quer fazer. Irmão, pergunte onde você está, o que Deus quer fazer na minha vida sobre essa situação. Deus quer usar essa pessoa para que eu aprenda, para que eu seja moldado. Irmão, nós estamos aqui num preparo. Deus está nos preparando para o lar celestial. Aqui não é o nosso lugar de descanso. Aqui não é a terra que nós amamos e que temos que viver. A terra que nós amamos é o céu. Você pode dizer amém, não? Você pode dizer Maranata, vem Senhor Jesus. Isso significa Maranata, vem Senhor Jesus. Eu quero a presença de Deus, eu quero Deus na minha vida. A Bíblia diz que a terra geme e aguarda essa manifestação do Filho de Deus. Então, irmãos, nós temos que ter uma perspectiva diferente para as provas, para as guerras, para as lutas, para as situações que nós passamos. E escute uma coisa, não há um cristão que não esteja em guerra. Você ouviu? Não existe um cristão que não esteja em guerra. Primeira guerra, espiritual. Quem é o inimigo? É o diabo. Irmãos, essa guerra, ela não acaba. Só acaba ou se você morrer ou se Cristo voltar. Nós estamos em guerra constantemente. Para quê? Para agradar a Deus. E o diabo está dizendo, não, deixa desse negócio, para de orar, não vai na igreja não, o que evangelizar o quê? É isso que o inimigo vai fazer. Ele vai colocar peso sobre as nossas vidas, desmotivação, ele vai colocar situações para que a gente fique entristecido. E uma das coisas que o diabo tem lançado, que é a isca, não é? Tem um livro que diz a isca de Satanás, se você não leu, leia. Que a isca de Satanás chama-se ofensa. Hoje em dia as pessoas vivem ofendidas. Qualquer coisa que acontece, vive ofendido. Eu fico imaginando Jesus, quando foi traído, ele não ficou ofendido. Negaram Jesus, ele também não ficou ofendido. Ele chega para Pedro e depois diz, Pedro, tu me ama, cuida dos meus cordeiros. Irmãos, eu fico imaginando, quando Jesus anda com esses 12 homens, e eles faziam um monte de coisa errada, mas Jesus não se ofende por isso. Por que será que a gente se ofende facilmente? Porque muitas vezes a gente dá ouvidos, não a Deus, mas à voz do inimigo. Isso começa a trazer problemas para a nossa vida. Irmãos, vamos ver então, segundo esse texto de Gideão, alguns princípios que podemos trazer ou aprender para diante da pedagogia da guerra. Vamos lá, irmãos, amém? Esse amém está mal demais, não? Vamos lá, irmão, amém? Agora sim. Primeira coisa que eu aprendo, não é? Que é com a pedagogia da guerra. Preste atenção. Dependa de Deus e não dos seus. Todas as frases serão 5 pontos, vão ter uma riminha, tá, irmão? Você vai me ajudar. Vamos falar junto? 1, 2, 3. Dependa de Deus e não dos seus. Mais uma vez. Dependa de Deus. Quando eu estou falando seus, eu não estou falando só pessoas que são amigas suas, como Gideão, soldados. Eu estou falando algo muito maior do que simplesmente só pessoas. Pode ser os seus recursos. Irmãos, hoje em dia, o que manda é o dinheiro. Não é assim? As pessoas querem viver pelo dinheiro. O dinheiro é um Deus e ele pede adoração. Agora escuta, nós precisamos de dinheiro. Precisamos ou não precisamos? Dinheiro é bom, irmão? Claro que é, depende da mão de quem está. Não é assim? Tem mulher que não pode ter dinheiro na mão. Tem homem que também não pode ter dinheiro na mão, irmão. Tem dinheiro na mão é problema, né? Ele já pensa em comprar um carro novo. Está cheio de conta, mas ganhou um dinheirinho e já quer comprar um carro. A mulher quer trocar a cozinha, quer trocar a sala, quer trocar o quarto,
quer comprar geladeira nova, quer fazer uma viagem. Não é assim? Na tua casa é diferente. Eu acho que uma coisa que o diabo inventou foi conta, viu? Não é? Coisa terrível isso. Mas quando eu estou falando sobre não dependa dos céus, eu estou falando sobre não dependa do seu salário, dependa de Deus. Não dependa da questão financeira, não dependa de comprar para ser feliz. Quando nós estivemos em Portugal, uma casa que nós ficamos lá, a irmã estava triste, deprimida. Aí o marido chegou, viu ela deprimida, falou assim: amor, vamos comprar alguma coisa? A mulher deu um pulo, irmãos. Deu um pulo, vamos. Saiu a depressão, foi feliz, chegou contente, sorrindo. Aí depois o marido falou pra gente: é assim que eu curo a depressão dela, né? Com as compras. Você vê como é que a pessoa, onde a pessoa chega, do que ela depende. Mas também a sua capacidade, a sua